Fala aí galera do YouTube, fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Danilo. Bora aí para o último vídeo sobre a comparação do caça F-5EM da Força Aérea Brasileira e o caça Sukhoi Su-30, em especial o caça empregado pela Força Aérea Venezuelana. Bom galera, a gente vai dar início à comparação de armamentos entre esses dois caças. Eu vou colocar uma imagem com um gráfico, que ficou bem bacana, né, essa imagem aí, e que eu fiz pra gente comparar. Tem uns gráficos com a tonalidade mais clara, que diz respeito a uma qualidade inferior, e as tonalidades mais escuras, que o equipamento ele é bom, ele é melhor, tá? Pra gente ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então bora lá, vamos falar primeiramente sobre o canhão empregado pelo F-5, que é um canhão de 20mm M39A2, ele é de fábrico norte-americano, da empresa Springfield Armory. Ele tem a função principal de defesa antiaérea de calibre 20mm. Ele tem uma cadência de tiro de 1.500 balas por minuto, um alcance aí de superfície e antiaéreo de 1 km e 700 metros. Ele foi desenhado após o fim da Segunda Guerra Mundial e baseado no modelo alemão. Este canhão tem as mesmas origens do canhão DEFA de origem francesa, que no entanto tem um calibre maior e menor cadência de tiro. Em contraposição a gente encontra o canhão do Sukhoi Su-30, um canhão de 30mm, calibre superior ao canhão empregado pelo caça da FAB, F-5. Ele é um canhão de 30mm GSH-30. É provavelmente o mais leve de todos os canhões instalados em aviões de combate. Ele é um canhão de cano único, sistema de alimentação de dupla ação, e ele é alimentado por uma fita de elos descartáveis. É utilizado aí para disparar munições perfurante, tracejante ou incendiária. Ele é destinado a atacar alvos levemente blindados. Ele tem uma cadência superior à do caça brasileiro, cerca de 1.800 disparos por minuto. Ele tem um alcance à superfície e antiaéreo de 1 km e 800 metros, também superior ao caça brasileiro. Agora a gente parte aí para o míssil AR, né, para os mísseis. A gente começa com um míssil de longo alcance da FAB, que é o Derby. A fabricante é a Rafael. Ele tem uma função principal AR, como eu disse para vocês. Ele tem um bom alcance de 63 km, numa velocidade máxima de 4.000 km por hora. Ele tem uma ogiva de explosivo. Esse míssil ele é fabricado em Israel, pela empresa Rafael, com capacidade de BVR. Ou seja, capacidade para ser disparado contra alvos que se encontram para além do alcance visual. Após muitas notícias contraditórias da existência desse míssil, finalmente confirmada em 2001 aí, o começo da fabricação dele. O míssil tem dois modos de funcionamento. Um deles determina e fixa o alvo antes do lançamento para combates a curta distância, e o outro só fixa o alvo após ter sido lançado, que é o adequado para atacar alvos aí a grandes distâncias. O míssil adversário a este aqui é o A-12 Ader, um míssil empregado pelo Sukhoi. Ele é da fabricante Vaipel. Ele tem uma função principal AR, ao alcance de 90 km de distância, que ele consegue localizar e ser disparado com eficácia. Ele tem uma velocidade máxima de 3.500 km por hora. Ele é considerado bastante manobrável para o seu tamanho e relativamente difícil de ser detectado por radares antiaéreos. O próximo míssil empregado pelo caça F-5EM é o míssil Sidewinder, que também tem a função AR. Ele é fabricado pela Raytheon Systems. Ele tem um alcance de 18 km, uma velocidade máxima de 2.500 km por hora. Ele tem um tipo de ogiva autoexplosiva. Em contrapartida, o Su ele emprega o R-73M Archer. Ele também é um míssil AR. Ele tem um alcance de 22 km, superior ao caça brasileiro também. Tipo de ogiva explosivo. Ele tem uma velocidade bem alta de 4.000 km por hora. Trata-se de um míssil de curto alcance de fábrico russo, idêntico ao AIM-9 Sidewinder. O alcance varia entre 15 a 30 km, dependendo da posição e direção do alvo. Uma das particularidades é a existência de uma versão deste míssil com capacidade para ser disparado para trás. Embora com um alcance considerável, existem dúvidas sobre a eficiência desse míssil a maiores distâncias. O próximo míssil é o AA-1 Piranha.
Ele é de fabricação norte-americana, porém o Brasil ele tem a licença para estar fabricando isso aqui. A fabricante dele original, né, é a Mectron. Ele tem um alcance aí bem pouco, né, de 9 km, velocidade máxima de 2.200 km por hora, tipo de ogiva explosivo. Ele também é conhecido, como eu disse para vocês, Piranha, da classe Sidewinder, de fábrica norte-americano. Trata-se de um míssil capaz de atingir alvos dentro do alcance visual, guiado por um dispositivo que detecta a radiação infravermelha produzida pelos motores do avião alvo. Bem, o próximo míssil do Su-30, galera, é um míssil de ataque ao solo, AS-13 King Bolt. Ele é de fabricação russa, né, da fabricante Raduga. Ele tem um alcance de 40 km, velocidade máxima de 1.000 km, um pouco mais lento do que os demais, né? Tipo de ogiva auto-explosiva, pré-fragmentada também. O próximo míssil empregado pelo caça da FAB é o Python 13 e Python 4, mas eu vou colocar para vocês somente o Python 4, que é o mais atual na FAB, e também tem o Python 5, que também nem a FAB não emprega ainda. Ele é de fabricação norte-americana, Elta System, função principal, ele também é míssil RR. Ele tem um alcance de 12 km, tipo de ogiva auto-explosivo pré-fragmentada e uma super velocidade de 4.500 km por hora. O próximo míssil empregado pelo caça Sukhoi Su-30 é o AS-17 Krypton. É um míssil aí de fabricação russa também. A fabricante é a Estrela. Ele é um míssil de ataque ao solo, porém a característica principal dele é antinavio. Ele tem um alcance de 110 km e uma precisão aí de 5 metros, então, e tem uma precisão de 5 metros, ele pode, dentro de um círculo de 5 metros, né, ele pode acertar o alvo. Ele tem uma velocidade de 3.600 km por hora, tipo de ogiva EAT, carga oca. É um míssil de ataque ao solo, porém, como eu disse para vocês, a especialidade dele é antinavio. O sistema dele também é conhecido como Mini Mosquite. Bom, e o último míssil empregado pelo nosso caça F-5EM é o míssil Mar-1, de ataque ao solo também, ar-terra, né? Ele tem um alcance de 60 km e uma velocidade de 2.448 km por hora. Ele é um míssil anti-radiação, tá? Ele não é para ser usado contra alvos inimigos, mas sim para localidades onde tem radiação. Porém, o caça Sukhoi ele tem mais alguns mísseis que a gente vai estar comentando aqui, que é o míssil AS-14 Kadzia, fabricante Vaipel. Função principal também ataque ao solo. Ele tem um alcance de 14 km, tipo de explosivo auto-explosivo pré-fragmentada e uma velocidade máxima aí de 2.900 km por hora. E por último, a FAB 250, uma bomba aí empregada pela Força Aérea Russa e também empregado pelo caça Sukhoi, também empregado pelo caça Sukhoi Su-30, uma bomba de 250 kg de queda livre, utilizada desde os meados dos anos 40 por aeronaves de combate soviéticas. Esse tipo de bomba foi exportado em grandes quantidades para os países do antigo bloco soviético, para a China e assim vai. Bom, galera, visto as armas aí, né, uma pequena comparação entre as armas, só lembrando que eu não coloquei algumas bombas do caça F-5EM, porque somente algumas unidades foram convertidas para se utilizar, nem foi confirmado se realmente elas foram realmente convertidas para esse fim, já que nós temos o caça AMX-30, que é um caça próprio para combate ao solo. Muitos de vocês agradeço aí pela participação, vocês colocaram o nome de vários mísseis e bombas, porém, por exemplo, o Maverick ele é utilizado também pelo caça AMX, porém não pelo caça F-5, entre outras bombas também. Agora, galera, a gente entra aí na comparação final das qualidades do caça e algumas características bem interessantes que a gente vai comparar. Número de suporte para armas. O caça F-5EM da FAB ele tem um número de suporte para armas de 5. Em comparação, o caça Sukhoi Su-30 ele tem 12. Aí bem mais que o caça brasileiro, 7 suportes para armas em comparação ao caça brasileiro. Capacidade para carga de armamentos. Além dos suportes, tem a capacidade de carga de armamento. O caça brasileiro ele consegue levar aí quase 3.200 kg. Em comparação, o caça Su-30 ele leva 8.000 kg. Caramba, é muito superior. Velocidade máxima 2.100 km e também do Su-30 2.100 km. Cara, mas o F-5 ele não é mais
mais lento? Não, depois da atualização ele teve uma melhora também na velocidade. Autonomia standard de carregado, 500 km. Já o caça Sukhoi Su-30, autonomia standard de carregado, 1.100 km. Cara, mas o Su-30 ele não tem uma autonomia de 3.000 km? Tem. Se tiver o reabastecimento Revo, né, o Brasil também tem, se aumenta bastante. Mas agora eu estou falando da autonomia standard de carregado com os tanques de combustível do caça. Ok, galera? Altitude máxima para a operação. Quase 16.000 metros aí de altitude. Altitude máxima de operação para o caça Sukhoi. 17.300 metros, também superior. Se houvesse um combate caça contra caça, a gente já vê que o caça Sukhoi, ele, em questão de armamento, autonomia, né, ele estaria superior sim ao caça brasileiro. Não daria para o caça brasileiro. Em questão de eletrônica, eles estão no mesmo nível, né? A gente não pode discutir que a atualização brasileira aí foi muito bom. Então, galera, se fosse caça contra caça, com certeza o caça Sukhoi Su-30 ele levaria melhor num combate, né, num dogfight. Mas, porém, se fosse a Força Aérea Brasileira no conflito contra a Força Aérea Venezuelana, com certeza a nossa Força Aérea levaria melhor, já que a gente tem um número bem superior de caças. A gente tem um número de 77 caças F-5EM, enquanto a Força Aérea Venezuelana tem um total de 36 caças. A Força Aérea Brasileira também ela detém o apoio da aeronave Embraer EMB 145 AEW, né, que é aquela aeronave de antecipação, e que ajuda também, além de detectar os inimigos bem além do alcance dos radares dos caças F-5, ele ajuda também a guiar os mísseis dos caças F-5, coisa que a Força Aérea Venezuelana não detém, ok? Outro fator bem relevante que a gente deve considerar é a capacidade dos pilotos brasileiros de combate, as estratégias e as técnicas que a FAB utiliza, e a preparação dos pilotos brasileiros em si, né? Que eu acredito e é bem superior sim à Força Aérea Venezuelana e dentre outras forças aéreas aí que você pesquisar. Se você pesquisar sobre alguma coisa sobre a FAB, você vai ver que sempre eles estão fazendo treinamentos, sempre eles estão fazendo simulação de combates com forças aéreas superiores, como a gente viu no combate entre o F-5 e o F-18, onde o F-5 ele teve algumas vitórias. Então a capacidade de combate do piloto brasileiro é superior ao piloto venezuelano, sem discussão isso. E também pelo fator do capacete inteligente que a FAB está empregando, que os venezuelanos, por enquanto até agora que eu sei, eles não têm isso lá, né? E outra coisa também, o Brasil, junto com o Beech System, né, fez a atualização do caça brasileiro. Esse caça é um novo F-5, se assim podemos dizer, é um novo caça, né? Ele é superior aos F-5 utilizados no resto do mundo. E a gente tem o conhecimento em cima desse caça. A gente tem peças sobressalentes desse caça. A gente tem uma manutenção desses caças. Esses caças estão prontos, os pilotos estão prontos, a FAB está pronta para um conflito. Diferente da Força Aérea Venezuelana, eles não estão prontos para um conflito, eles não têm treinamento. A gente sempre vê aí, sempre viu, né? Eu pelo menos sempre pesquisei, sempre vi. Eles não têm tanta capacidade de combate. Os russos só vendem equipamentos para outros países, mas não dão assistência, não vendem peças sobressalentes. Os russos vendem os caças, vendem os armamentos e depois não dão assistência necessária para quem os compra, né? Os caças caem aí, a gente vê direto e reto os caças caindo, tanto lá na Rússia quanto aconteceu aqui na Venezuela. Os russos, para mim, russo, chinês, eles só têm arma para eles mesmos, para vender. E eu não confio em equipamento russo nem chinês, não confio, tá? Eu acho que vocês podem discordar comigo, muitos também vão concordar. Eu acho que eles têm armamento só para eles mesmos. Bom, galera, então foi essa comparação. Se houvesse um combate entre o F-5EM e o Sukhoi Su-30, um dogfight entre os dois caças, com certeza o Sukhoi levaria melhor. Mas se houvesse um combate aí entre as duas forças aéreas, o Brasil com certeza levaria melhor, por questões de número, técnicas de combate, pela capacidade dos nossos pilotos e pelo capacete inteligente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, dar aquele gostei para dar aquela ajuda e comente aí embaixo o que você achou do vídeo. E comente o que vocês quiserem, que é bem interessante eu ler o comentário de vocês tudo.
A galera entra muito em debate e isso que é legal. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau, até mais.